Boa tarde a todos, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estava meditando uma palavra agora, nessa tarde. Agora são exatamente 2h23. E eu queria falar a respeito de algo de Jesus para vocês. Há um tempo que eu não posto vídeo nenhum. E eu queria passar para os irmãos uma reflexão de hoje. E quem sabe os irmãos, na hora que estiver meditando na palavra, né, o Senhor vai fazer com que eu compreenda aquilo que eu vou passar agora essa tarde. Eu estava pensando a respeito de como tem acontecido ultimamente, a maneira que o Evangelho está se expandindo, a maneira com que está sendo pregado. E eu tenho visto que Jesus ele chama a nós para levar as boas novas dele. Só que as boas novas em alguns outros lugares ou em alguns lugares têm sido levado diferente. Tem sido anunciado a respeito de como você deve se vestir ou como você deve falar. Bom, eu vejo que nós temos falado de Jesus e conversamos a respeito dele, e às vezes a gente acha que nós estamos certos o tempo todo, que o irmãozinho que talvez senta no fundo da congregação, no fundo da igreja, ele não entende a palavra e ele está sentado ali porque ele não sabe, ou porque Jesus não fala através dele. Bom, eu quero, começar a minha reflexão falando como. Por que nós pregamos o Evangelho e ainda existem tantas pessoas viciadas em drogas, em álcool e em prostituição? Por que nós anunciamos o Evangelho e existem tantas pessoas que estão se perdendo, estão morrendo sem conhecer o Evangelho que Jesus anunciou? Aí vão dizer, não, foi anunciado para eles, eles não quiseram. Mas e como nós estamos anunciando o Evangelho hoje? Qual a maneira que nós estamos anunciando o Evangelho hoje? Irmãos, nós não temos o direito e nem pela palavra nós não podemos julgar as pessoas pelo modo que se vestem, pela casa que elas vivem ou por lugares que a gente vê elas. O nosso dever é anunciar o Evangelho e salvar o máximo e o maior número de pessoas que nós conseguirmos. Só que assim, o Evangelho hoje ele está se tornando algo que, infelizmente, irmãos, eu sinto dizer dessa maneira, mas é o que eu vejo. Está se tornando como se fosse um clube, aonde eu posso entrar, mas você, do jeito que você é, não pode. Eu rotulo você da maneira com que você deve servir, ou eu falo como você deve se comportar. Se eu tenho essa capacidade de dizer como as pessoas devem se comportar para ser salvas, qual é a necessidade do Espírito Santo na vida delas então? Se eu posso dizer para elas como elas devem se comportar, como elas devem andar e isso e aquilo. Se nós orientamos, falamos a maneira com que Jesus nos ensina, mas em algumas situações muitos querem fazer o papel do Espírito Santo, querem transformar as pessoas, sendo que quem transforma é o Espírito Santo. Às vezes entram pessoas dentro de congregações bêbadas, viciadas em drogas. Às vezes entram pessoas com maneiras de vida totalmente transtornadas, até mesmo no meio da prostituição. E as pessoas tratam elas como se fosse a pior escolha de todos, às vezes enojados, às vezes acreditam que elas não deveriam estar ali, às vezes dão um sorriso meio que aquele sorriso meio que forçado, e a gente vê que isso existe muito.
Eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Porque sabe por que existem tantas pessoas viciadas? Por que existem tantas pessoas se perdendo? Pessoas que não querem chegar perto da igreja, não querem se tornar a igreja. Por quê? Porque elas estão procurando os lugares errados. Infelizmente. Eu estava vendo um pouco a respeito e eu concordo. Estão buscando lugares errados. Como assim lugares errados? Elas estão buscando na droga algo que só Jesus pode dar a elas. Só que ainda elas não pararam para ouvir de alguém. Estão buscando no álcool uma satisfação ou até mesmo um consolo que só mesmo o Senhor pode dar para nós. Estão buscando em jogos, em prostituição, algo que elas nunca vão encontrar. Eu não estou falando algo assim que eu não sei. Eu passei por essa transformação e o meu meio de vida anteriormente era um meio de vida ao qual eu buscava em festas, em drogas, em várias outras coisas, aquilo que só Jesus proporciona. Eu não vou dizer para vocês que lutas nós não vamos passar por sermos cristãos. Nós passamos sim por lutas, passamos por momentos difíceis, passamos por provas, só que assim, dessa vez é diferente. Nós não estamos sozinhos mais. Eu quero dizer para os irmãos que o que Jesus ele mostrou para nós através do seu evangelho é que nós podemos pregar para as pessoas o evangelho e ver a transformação que ele faz. Então é nós fazemos, é ele faz, Jesus faz. Às vezes queremos cobrar para que as pessoas sejam salvas. Aí você fala, não, eu não cobro para elas serem salvas, a igreja está aberta, mas aberta para quem? Me diga para quem que a igreja está aberta. Está aberta para quem sabe se vestir? Está aberta para quem sabe falar? Está aberta para quem? As pessoas não estão buscando estilo de roupa ou costumes. Estão buscando salvação. Elas estão tentando se livrar daquilo que está levando elas para a morte. O tempo do julgamento já passou. E, por sinal, não somos nós quem julgamos. A justiça vem de Deus. E no grande dia haverá o julgamento e Jesus irá julgar. Só que, irmãos, agora ele está como nosso advogado. E assim, se você vê no Evangelho, a maneira com que Jesus fala, está aqui no livro de Marcos, capítulo 12, fala sobre os agricultores maus. O que fala nessa parábola? Se você pegar para você ler, você vai entender um pouquinho do que Jesus passou. Aquilo que Jesus mostrou, como estava sendo falada a palavra de Deus. Aqui nessa parábola de Jesus, aqui mostra sobre um agricultor que ele construiu uma vinha, fez um tanque de espremer uva e arrendou para alguns agricultores. Só que assim, ele arrendou, só que era dele. Vocês entenderam? Continuava sendo dele, ele somente arrendou para eles terem uma renda, mas pertencia àquele agricultor. Só que assim, ao decorrer da parábola, você vê que o agricultor, o dono daquela vinha, ele mandou 2 servos dele para vir ver dos frutos, ver como que estava saindo. E as pessoas que tinham arrendado aquele lugar, o que elas pensaram? Pensaram assim, olha, eu vou chutar esses servos daqui como um aviso que se voltarem aqui,
irão voltar com a mesma coisa que vieram, sem nada. Só que assim, eu estou só resumindo, irmão, vocês leiam, busquem, porque o entendimento da palavra, lê, busque, pesquise, entendeu? É assim, se vocês verem na parábola, o dono daquela vinha, ele pensou com ele, olha, eu mandei servos e não deu certo. Mandei eles para anunciar que a vinha é minha, que eu sou dono dela. Só que o que aconteceu? Ele falou, olha, se não ouvir os meus servos, provavelmente vão ouvir o meu filho. O dono da vinha mandou o seu filho. E os irmãos sabem o que os agricultores ou os que arrendaram aquela vinha pensaram? Quando viram o filho do dono da vinha? Olha, se nós matarmos o filho dele, provavelmente ele não vai querer vir pegar a vinha de nós. Ou não terá herdeiro quando ele morrer e nós podemos ficar com a vinha. E mataram o filho do dono daquela vinha. Só que assim, a Bíblia fala sobre justiça. Sobre justiça. Deus, ele irá cobrar sobre todo aquele que fala da sua palavra, sobre todo aquele que diz saber que está certo, que não deixa os outros entrar. Vocês entenderam? E aí, meus irmãos, a vinha não é nossa. Nós trabalhamos nela. Nós produzimos nela. Nós não somos dono. Mas o dono da vinha vai vir. Ah, vai. E assim, nós estamos pregando o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Nós não estamos pregando o evangelho para afastá-las de Jesus. Ah, mas Jesus, ele é amor, mas ele é justiça. Mas a justiça de Deus não é a sua justiça. A justiça de Deus, como mesmo diz, a justiça dele. Se estamos falando em justiça e nós queremos aplicar a justiça nossa como a de Deus, então que tal um exemplo para nós poder meditar um pouco? Se a justiça de Deus é como a nossa justiça, por que Deus deu o seu único filho por pessoas que não mereciam? Por que Deus permitiu que o seu filho fosse condenado e um ladrão fosse solto? Por que Deus permitiria que o Senhor Jesus fosse crucificado no meio de dois ladrões e, pior ainda, fosse crucificado, sendo que era um dos piores castigos e que as pessoas que eram crucificadas eram porque cometiam coisas horríveis? Será mesmo que a justiça de Deus é como a nossa? Será mesmo que Deus olha para nós e julga as pessoas como nós julgamos? Irmãos, esse é o tempo de nós pregarmos o evangelho e trazer as pessoas para perto dele. A transformação deixa com ele, irmãos. Deixa que ele faça a transformação. É mais bonito, é mais maravilhoso, é mais grandioso você ver uma pessoa ser transformada pelo evangelho do que sendo transformada por você. Porque por você, o que pode acontecer? Ela vai seguir aquilo que você está dizendo, vai querer se vestir da maneira que você diz, vai querer andar da maneira que você diz. Só que assim, a qualquer deslize seu, ela vai se tornar tão pior, mas tão pior do que ela era. E aí, irmãos? De quem é a culpa daí? De Deus? Será que é de Deus mesmo? Eu quero dizer para vocês, irmãos, nós pregamos o evangelho, nós plantamos, alguns regam, mas quem dá o crescimento é Deus, irmãos. É Deus quem dá o crescimento, não somos nós. Nós não somos capazes de tornar um fio branco da nossa cabeça.
Repare que podemos até pintar o cabelo de branco, só que ao decorrer do tempo a raiz vai ficando preta. Ou pintar o cabelo de preto e a raiz vai ficando branca. Porque o único capaz de tornar algo e fazer algo em alguém é Deus. Meditem nisso, irmãos. A vinha é do Senhor. Não se preocupem como ela vai produzir. Preocupe-se em como estão as plantas, como está o vinhedo. Sabe? Uma planta saudável é uma planta que ela é regada, é uma planta que ela é trabalhada. Você tem que mexer a terra, virar, cobrir de esterco. E aí você vê ela se fortificando, as raízes ficando firmes, as folhas ficando verdes, os frutos, as flores saindo e logo em seguida os frutos. Só que assim, a maneira com que nós cultivamos a terra é que vai fazer com que ela produza. Eu quero que os irmãos meditem na palavra e quando for anunciar o evangelho para alguém que está passando por um momento difícil, que está num vício, que está passando por prova, entenda uma coisa: ela está procurando em lugares errados. Mostre a palavra e Jesus irá direcionar ela para o caminho certo. Nós estamos aqui para rotular, para julgar ou para apontar. Estamos aqui para ajudar as pessoas que estão buscando ajuda. Ore sempre, a Bíblia fala orar sem cessar. A palavra de Deus também diz que é uma espada de 2 gumes. Ela tem efeito. A palavra tem muitos seus efeitos, irmãos. Creiam, sirvam ao Senhor. E eu agradeço a Deus por estar falando dele, por estar falando de Jesus. E assim, irmãos, não importa a tamanha prova que você esteja passando, a dificuldade que você esteja passando. A palavra já bem diz, passando, você vai passar por ele. E logo em seguida, Deus irá te abençoar. Mas até lá, preocupe-se em estar com ele. Porque você perto dele, não importa a tamanha prova que você passe, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe, meus irmãos. A graça e a paz.